Bom, teve gente falando que o discurso do Alvim foi cortina de fumaça para aprovação de verba eleitoral. Confesso que, para mim, por mais surreal que esse governo possa se comportar, muitas vezes acho um pouco demais fazer um discurso nazista para isso, né? Seria mais ou menos como um cara atropelar uma criança para desviar a atenção da esposa para sair com os amigos para farra. Bom, dito isso, Bolsonaro sancionou 2 bilhões de reais para o fundão eleitoral na sexta-feira. Sob críticas dos apoiadores, ele disse num evento da Aliança pelo Brasil que estaria atrapalhando a democracia se não sancionasse a lei. Depois, falou que a cruz de governar o país é pesada e que tem muitas decepções, ingratidão e gente que se revela depois que assume o poder. Major, você está nesse grupo, como é que é a sua relação com o presidente hoje em dia? Olha, a minha relação política com o presidente é a mesma, né, que fizemos a campanha juntos, eu conheço. Algumas manifestações do presidente nunca teve a minha total concordância com isso, mas a primeira pessoa que eu dizia era sempre para ele mesmo, né? E o que houve de um certo distanciamento, até de ordem pessoal, foi no momento em que o filho dele, Flávio Bolsonaro, quis me cobrar e cobrar os senadores do PSL porque tinham assinado a CPI do Lava Togas. E aí eu disse, eu não aceito isso. Então eu continuo na mesma linha, defendo projetos, e a grande maioria deles que são pertinentes, tenho o menor problema com relação a isso. Mas, em determinado momento, houve um distanciamento de ordem pessoal nosso. Eu reconheço isso. Vocês estão falando aqui do fundão. Eu tenho o projeto que acaba com o fundão. Entendeu? Então, a primeira manifestação que eu fiz, várias manifestações no plenário, nas comissões, foi Bolsonaro veta o fundão, que a população vai te dar suporte para isso. Se há o entendimento dele que algumas manifestações dessa ordem fosse de alguém que está contrário ao governo dele, é o contrário. Dizendo, olha, vamos manter a nossa linha e a nossa coerência com isso. Nós pegarmos 2 bilhões de reais, o argumento que foi utilizado pela assessoria do próprio presidente, dizendo que poderia estar caindo em crime de responsabilidade, eu não vejo pertinência nisso, né? E eu vejo que o presidente ele não quis um degladio com o Congresso, talvez com muito mais experiência que eu, ele teve um momento, falou, olha, eu perdi, tanto que a manifestação dele falou, nem tudo que eu estou sancionando, eu tenho a concordância de ordem pessoal com isso, mas eu tenho que pensar de forma ampla como presidente da República, porque em fevereiro, em 2021, 2022, eu preciso desse Congresso e pode gerar um enfrentamento com o Congresso, fazer o veto disso. Mas 2 bilhões de reais, aí dizendo para vocês, e a minha manifestação por causa disso, não é para atrapalhar o presidente, é que 1 bilhão e 300 desse dinheiro, a Mara sabe muito bem, que nós não temos esse dinheiro em caixa. Nós vamos ter que emitir título público, aumentando a nossa dívida. Esse 1 bilhão e 300, ele vai gerar juros de 80 milhões ano, desse valor. Então, a população tem que saber. Esse ano, para custear 1 bilhão e 300 desses 2 bilhões, não 1 bilhão, 2 bilhões, serão 2 bilhões e 80 milhões de reais. Só dos juros disso. Daí eu dizer com muita propriedade, eu fiz um projeto acabando com esse valor. Os partidos já têm o fundo partidário, devo dizer para a população, que a farra era muito maior, era para ser 3,8 bilhões de reais. Foi manifestação da população, que houve pressão no Congresso, nos senadores, nos deputados, e acabaram aquecendo num valor de 2 bilhões e meio, e depois num acordo do Congresso com o governo,
deixando em 2 bilhões esse valor, que era a manifestação do TSE em função de dizer, olha, já foi 1.750 para a campanha de 2018, com as correções inflacionárias, vamos em 2 bilhões de reais. Né? Esse dinheiro, ele faz muita falta. Eu vi o ministro Mandetta dizendo, para o Brasil todo, a empresa dizendo, pelo amor de Deus, gente, quantas vidas eu posso salvar com 500 milhões? Ô, Major, fala, Reinaldo, pode falar. Eu não concordo com absolutamente nada do que o Major falou, exceção feita a matemática quase. Mas o que você não concorda? Não concordo. Eu sou favorável ao fundo eleitoral. Proibir uma doação de empresas privadas à campanha, se não tem o fundo público, eu sou contra fundo... Note, eu sou contra fundo público, sou a favor da doação privada. Tá. Mas a doação de empresas foi proibida. Vieram com a cascata das doações pessoais. A lei permite, inclusive, que as pessoas usem seus próprios recursos, desigualando ricos e pobres na disputa para começo de conversa, se o cara pode usar os próprios recursos. Não é? Então, se não pode usar dinheiro de empresa, porque se proibiu a esteira da Lava Jato, e não tem fundo, então me desculpe, vai ter que... O fundo partidário não dá conta de vida pelo... 900 milhões de reais. Divida pelo número de candidatos, Major. 900 milhões de reais. Major, divida pelo número de candidatos. 900 milhões. Divida pelo número de candidatos, o senhor vai ver que sobra coisa de 4, 5 mil reais por candidato agora numa eleição com esse número de municípios que tem, com esse número de vereadores que tem. Acho esse discurso, vem a esteira dessa moralização extrema da Lava Jato, sem dúvida nenhuma. Agora, isso preparou, sabe o quê? Isso preparou a campanha da juíza Selma. Prepara mecanismos extravagantes de financiamento de campanha, que naquele caso foi pego. Agora, olha aqui, eu, em tese, sustento que nunca houve tanto caixa 2 no Brasil como há agora. Ou agora todo mundo se elege e não custa nada. Ou alguém realmente acredita que o presidente Bolsonaro foi eleito com aquilo que ele declarou no TSE? Que os impulsionamentos não custaram nada. Democracia custa dinheiro em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares. Qual é a democracia em que é proibido empresa privada doar para partidos? Dá para fundo nos Estados Unidos e os fundos financiam os partidos. Agora, essa história de não ter empresa privada. Olha aqui, quando você não tem empresa privada doando, quando você não tem fundo eleitoral, você tem um senhor que ajuda e que não aparece e que ajuda nas sombras. Alguém precisa financiar. O dia que os meus colegas repórteres investigativos quiserem se debruçar de verdade no financiamento de campanha, inclusive nos valores indiretos que entram, porque quando você tem um sindicato disso ou daquilo que apoia, seja empresarial, seja não sei o quê, uma associação, é doação estimada em dinheiro. Sim. Mas ele não pode, pela lei eleitoral, o sindicato não pode apoiar. Mas o senhor sabe que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para fazer esse tipo de investigação. Agora, deixar sem dinheiro, eu acho que... Olha, Major, pode não ser o seu caso. Bilhões. Agora, deixar... Não, 2 bilhões, eu era a favor de 3,8 bilhões. Vai ver que eu, que não sou político, sou mais gastão do que o senhor que é político. Mas, enfim, quando eu faço a divisão pelo número de candidatos, a vereadores, a prefeitos, a não sei o quê, ninguém se elege com aquele dinheiro. Eu quero saber de onde vem a grana. Os impulsionamentos do Bolsonaro, será que eles estão realmente... o preço desse impulsionamento, ele foi realmente efetivado? Será que esse impulsionamento foi só aquilo? Impulsionamentos espontâneos da população, como você controla isso? Ah, mas não. Opa! Ou você vai dizer que... Quando se chega a 400 mil robôs, num levantamento primeiro, isso custa dinheiro, não começou de hoje, tem pelo menos 3 anos que esse troço está em curso. Se o senhor não sabe, eu estou passando informação, mas eu suponho que o senhor saiba. Então, não é de hoje que esse troço está aí. Isso custa dinheiro e não está declarado Justiça Eleitoral. Eu sou a favor da plena transparência. Empresa doa, o dinheiro é esse. Não tem empresa que doa, tem que ter fundo. Não tem fundo, não tem dinheiro de empresa, então tem alguém que está se movendo nas sombras. Ou agora nós vamos inventar uma democracia sem custo? Onde tem democracia sem custo? É algo que tem custo. Em 2016, tivemos a primeira eleição sem o dinheiro de empresas, né? E também não existia o fundão ainda. Foi fundo partidário e doação pessoal. Eu até acompanhei alguns candidatos, alguns partidos ali.
foi uma eleição que conseguiu reduzir também drasticamente o quanto era gasto na campanha. Sem dúvida. Existiu o Caixa 2, sem dúvida, como sempre existiu. Converse Como com as sempre pessoas da existiu. Polícia Federal. Agora, o gasto total das campanhas diminuiu. Converse com as parece que foi pessoas uma da Polícia conquista. Federal e veja Foi uma conquista. infiltração do crime organizado, especialmente nas cidades. Mas, Reinaldo, o crime Infil- organizado esteve ligado a Não, isso não, não é de infiltração hoje, do né, crime Reinaldo? Mas não é de organizado. hoje, né, Não, mas Reinaldo? escuta, também não é nós de queremos hoje, não é inventar, assim, não queremos inventar a Desde pólvora no Brasil. 2016 virou um negócio criminoso. O Brasil vai ser o Não único é país assim, não é o assim. Brasil vai ser o único país que tem eleição que não é financiada por ninguém. Não, tem que ter o financiamento, mas o fundo partidário está De aí, quem? a doação Não, pessoal o tá aí. fundo partidário não dá conta. O que eu queria pontuar só é que eu não acho, eu discordo daí dessa opinião pública mais histérica também, que, nossa, o Bolsonaro assinou o fundão, então ele é um traidor. Política é isso, meu. Política tem Pois prioridade. eu estou dizendo. Eu sou contra o fundão, ele teve que fazer um parâmetro aí de convivência com o Isso. Congresso Isso. que... E eu sou contra o Votou fundão. isso. Agora, é uma prioridade para o Brasil, esses 2 bilhões, ou tem coisa muito mais importante? Ah, não, mas tem aí sempre coisa vai muito ter. mais Eu sou importante. contra o fundão. Eu escrevi Você- contra o fundão Não, desde você é o a primeiro favor do dia. fundão. Não, senhor. Não, ô, Joel, calma. Não vem me atribuir porque eu não tenho, porque eu tenho coisa escrita. Não, então explique. Não, já expliquei, você não prestou atenção. Vou de novo. Ah, o financiamento da empresa, entendi. Não, Sim, exatamente. sim. Eu era contra o fim do financiamento por empresa, disciplinar o financiamento por empresa e sim não ter dinheiro público nisso. Agora, quando se vem a onda moralista, não pode mais ter dinheiro de empresa. Primeiro que continua a ter. Não é? Querem ir atrás, tem um monte de lobista lá atuando. Então continua a ter. Caixa 2 rolando solto. E aí vem o dinheiro para os honestos, vem o dinheiro do fundão. Porque também tem um monte de movimento social hoje que eu não sei quem financia. Quem financia esses movimentos Mas, de rua? Reinaldo, o Caixa 2 antes de 2016 era muito, Claro muito, que era, muito mas bem. coíba. Mas Coíba. será que... Olha, Crie o que mecanismo. gerou Crie mecanismo. mensalão, que virou Crie- petrolão. Eu não condeno Crime, o Foi cara. no Bolsonaro por Caixa isso. 1, 2 e 3. Crie mecanismo. Olha só, a gente está falando de algumas coisas diferentes aqui. Primeiro você estava falando do... Assim, as eleições mudaram realmente. Mudaram, né? ficaram mais baratas, sem A dúvida. gente fala de eleições de 2 em 2 anos e é óbvio que o advento das redes sociais mudou a coisa. Você não vê tanto mobiliário urbano e etc. Então muda, o gasto realmente ficou mais barato você fazer uma campanha do que fazia há 10... Mas não tão barato. O que Faça a mudou, divisão. e o que mudou foi o financiamento de empresa. Aquilo lá mudou o patamar. Pois é, agora em relação à atitude de Bolsonaro, o que pegou mal, será que não foi? Porque assim, se ele falasse, ó, tô fazendo política, eu preciso aprovar esse fundão, senão não vou perder o Congresso. Se ele jogasse limpo, como ninguém jogou limpo, até o próprio Lula não jogou limpo na época do mensalão. Agora, ele inventar a desculpa de, eu posso sofrer um impeachment, isso não pegou, não foi pior a emenda que o senhor Eu fez, acho, cara? o que pega, Tabet, é que o discurso do Bolsonaro desde o início é a negação da política. É dizer não existe acordo e negociação nenhuma. Lembra que ele usou uma época o termo articulação? Uma coisa fundamental, né? Você tem um presidente, ele precisa articular junto ao Senado, ao Congresso. Ele começou a tratar esse termo como se fosse em si um ato de corrupção, sabe? Então o presidente não pode negociar em nada. É óbvio que é uma mentira. Negocia. E negocia, E é óbvio negocia. que é uma mentira. Não, e Mas então precisa, quando vem a você mesmo público, já tá- ele não tem justificativa possível. Porque é óbvio que ele fez. Ele diz, olha, eu sou contra o fundão, mas eu vou ter que abrir mão disso aqui porque eu quero outras coisas. Agora, ele não pode dizer isso para o eleitorado dele, que é um eleitorado que votou nele e acreditou numa mentira de que não é preciso fazer política para governar uma democracia. Se ele disser para o eleitorado dele que a Terra é plana, eles acreditam.